Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Wisco referente aos resultados do quarto trimestre de 2025. Para a tradução simultânea, a ferramenta está disponível no ícone do globo, com o nome Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha seu idioma de preferência, português ou inglês. Para os ouvintes em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português. Basta clicar em Mute Original Audio. Após a apresentação dos resultados, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para participar, basta clicar sobre o ícone Q&A da plataforma e enviar sua pergunta, que na sequência ela será respondida pelos representantes da Wisco presentes. Caso sua pergunta não seja respondida durante esta videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que as eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da WIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a WIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da WIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Apresentando o time da Wisco, estão presentes hoje conosco o Sr. Marcos Vinícius de Oliveira, que hoje faz a transição do cargo de diretor-presidente para o Sr. Lucas Neves, que a partir de hoje assume como diretor-presidente e de relações com investidores, e o Sr. João Rezende, gerente de relações com investidores. Agora, passo a palavra para o Sr. Marcos Vinícius, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Marcos, pode prosseguir. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa conferência de resultados do quarto trimestre de 2025. Antes de passar a palavra ao Lucas, gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem. Concluímos o ano de 2025 com a certeza de missão cumprida. Enquanto escrevo essas palavras, olho para o retrovisor e vejo quanto foi construído nesse ciclo, ainda que o cenário macroeconômico brasileiro não estivesse fácil. Conforme vocês terão a oportunidade de ver ao longo desta apresentação, mantivemos firme gestão de caixa, desalavancamos a companhia e avançamos em inúmeros indicadores. Particularmente para mim, esta é uma divulgação especial. Ela marca o fim de um importante ciclo que cumpri no Grupo Wisco. Sobretudo nos últimos 6 anos, não faltaram dedicação, desafios e cuidados com a governança, as pessoas e os resultados. Demos escala à nossa presença na indústria de seguros, consórcios e crédito, baseados em nossa estratégia construída com os líderes da companhia, gerando bases sólidas para o futuro da empresa. Deixo a cadeira de CEO do Grupo Wisco de maneira planejada e garantido que a transição seja feita de maneira responsável. No que diz respeito aos resultados, gostaria de começar destacando um recorde histórico. Emitimos 4 bilhões de prêmios de seguros em 2025, resultado 11,7% superior ao forte ano de 2024. Gosto de olhar para este indicador e vê-lo em constante crescimento, pois isso reforça a robustez e escalabilidade do nosso negócio e amplia ainda mais nossa relevância no mercado segurador. Esse importante avanço abriu caminho para que atingíssemos o espetacular resultado de 201,1 milhões de lucro líquido na controladora, avanço de 25,6%
em comparação com 2024. No que diz respeito especificamente ao quarto TRI de 2025, esse mesmo indicador fechou em 49,6 milhões, salto de 28,6% na comparação com o quarto TRI de 24. A receita bruta de 2025 também foi recorde e fechou em 2 bilhões, alta de 1,5% na comparação com 2024. O EBITDA consolidado de 2025 foi de 739,3 milhões, desempenho 7,8% maior do que em 2024. Todos esses avanços nos enchem de orgulho e reafirmam nossa capacidade de navegar em mares revoltos. Ao olhar em retrospectiva para o ano que passou, consigo enxergar inúmeras conquistas expressivas. Completamos 10 anos de listagem na B3. Conquistamos, mais uma vez, a certificação da Great Place to Work como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Fomos classificados como uma das 1.000 maiores empresas do país pelo ranking Valor 1000. Fechamos uma parceria com o Banrisul para a distribuição de produtos financeiros por meio de correspondentes bancários no Rio Grande do Sul e comemoramos nossos 52 anos de história junto com os nossos Wizards. Agradeço a todos com quem convivi nessa jornada, especialmente aos Wizards que são os alicerces da companhia que me trouxeram até aqui. Em tempos de taxa Selic em alta, grandes empresas em dificuldade, momentos de tensão mundial, nosso foco na disciplina operacional, com a busca incansável pela eficiência e administração na geração de caixa, nos conduziu a trazer valor consistente para clientes, parceiros e acionistas. Encerramos 2025 com confiança no futuro e com a convicção de que o Grupo Wisco continuará avançando, sustentado por equipes qualificadas, estratégia clara e gerando sempre valor crescente. Confio plenamente nos estatutários que assumem a missão de fazer ainda mais e melhor. Aos meus parceiros de jornada, Lucas Neves e Marcelo Cronenberg, respectivamente CEO e CFO da Wisco a partir de agora, desejo o sucesso do tamanho que nosso Wisco merece. Empresas que atravessam gerações não são fruto de quem permanece no cargo, mas por quem prepara o terreno para a próxima colheita. Sigo com o mesmo compromisso que cheguei, transformar experiência em futuro. Muito obrigado a todos, vida longa ao WIS, e agora eu passo a palavra ao nosso CFO e diretor de Relações com Investidores, Lucas Neves, que prosseguirá com a análise dos resultados do período. Lucas, é com você. Obrigado, Marcos, pelo legado e pela confiança. Fico tranquilo em saber que você segue próximo e motivado com tudo que ainda podemos construir juntos. Vamos aos resultados do quarto trimestre de 2025. Vou dar início à apresentação da parte financeira, com o slide número 3, onde falarei dos principais eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Iniciarei destacando os avanços na governança da Wisco. Em 18 de março de 2026, foi aprovada pela administração a proposta de nova composição do Conselho de Administração da companhia, a ser submetida à Assembleia oportunamente. O Conselho, anteriormente formado por 6 membros efetivos, passará a contar com 5 integrantes, mantendo a quantidade de 2 conselheiros independentes. A reestruturação está alinhada com o compromisso da companhia com a agilidade nos processos decisórios e a simplificação da estrutura administrativa, preservando as melhores práticas de governança já adotadas pela empresa. Destaco também as recentes movimentações na diretoria estatutária. O senhor Marcos Vinícius de Oliveira deixará a posição de diretor-presidente para integrar a chapa de membros do Conselho de Administração. Com essa transição, assumirei a presidência e a diretoria de Relações com Investidores, enquanto a diretoria financeira ficará sob responsabilidade do senhor Marcelo Cronenberg, que acumulará tais funções às suas atribuições como diretor executivo. A nova composição estatutária permanece comprometida com a estratégia de crescimento
inovação e fortalecimento institucional da companhia. O ano de 2025 ficou marcado com um importante período de desalavancagem do nosso negócio. Encerramos o ciclo com uma dívida líquida de 228,9 milhões, o que representa uma redução de 216,8 milhões em relação ao quarto trimestre de 2024, recuo de 48,6% nesse indicador. Essa consistente redução se dá, principalmente, pela redução das contas a pagar de aquisições e corrobora com o compromisso WIS com a eficiência e a gestão sólida dos recursos. Destaco também o desempenho recorde da Omni1 em assistências. A unidade entregou 103,5 milhões em receita bruta originada por meio da venda de assistências em 2025, um recorde e um avanço de 48,8% na comparação com 2024. Esses números ajudaram a unidade a fechar o ano de 2025 com 46,4 milhões, alta de 52,2% versus 2024. Ao oferecer opções de assistência veicular e residencial, além de produtos de seguro, a Omni1 ajuda a fortalecer a diversidade de portfólio da WIS. Destaco ainda a proposta de distribuição de dividendos referente ao exercício de 2025, a ser submetida à aprovação dos acionistas em assembleia. As demonstrações financeiras contemplam uma distribuição equivalente a 50% do lucro líquido da companhia, montante superior ao mínimo estatutariamente previsto de 25%. A administração entende que a distribuição proposta é adequada à situação dos negócios da companhia e reforça nosso compromisso com a geração de valor aos acionistas. E para fechar os principais destaques, trazemos aqui a importante marca de 4 bilhões de prêmios de seguros emitidos em 2025, um resultado 11,7% superior ao montante entregue ao longo de 2024, um novo recorde da WIS. A constante evolução neste indicador traz robustez e escalabilidade ao nosso negócio e reforça nossa relevância no mercado de seguros. Passando para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros do terceiro trimestre de 2025. Registramos 276 milhões em receita líquida, um avanço de 6,4% na comparação com o quarto trimestre de 2024. Excluindo a receita líquida do runoff da Caixa, são 228,8 milhões de receita, um crescimento de 10% comparado ao mesmo período do ano anterior. Apresentamos no trimestre lucro líquido consolidado de 88,8 milhões, 24,1% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. Nesse trimestre, seguimos vendo avanços consistentes na receita de seguros, com evolução de 25,8% na comparação com o ano passado. Indo para o slide 5, apresentamos os destaques financeiros do ano de 2025. Como o Marcos comentou anteriormente, atingimos resultados consistentes em 2025, fortalecendo a WIS nos mercados de seguro, crédito e consórcio. No ano, as unidades de negócio da WIS comercializaram 4 bilhões em prêmios de seguros, com crescimento de 11,7% versus 2024, reforçando nossa relevância no mercado de seguros brasileiro. Mesmo em um ambiente de concessão de crédito mais desafiador, os negócios mantiveram resiliência, apoiados na diversificação de portfólio e na oferta de soluções completas e personalizadas aos clientes, que contribuíram para a rentabilidade dos canais de atuação. Como efeito, atingimos a marca de 1,1 bilhão em receita líquida ex-comissões, 10,8% acima de 2024. Seguindo para o slide 7, chegamos ao sumário dos resultados consolidados. Em EBITDA consolidado, fechamos o quarto trimestre de 25 com 176,5 milhões, 1,1% acima do quarto trimestre de 24 e no acumulado do ano apresentamos o resultado de 739,3 milhões, 7,8% acima do acumulado de 2024, como efeito do bom desempenho comercial de nossas unidades. No trimestre, o lucro líquido consolidado apresentou crescimento de 24,1%
quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com um total de 88,8 milhões, impulsionado pelo resultado operacional e pelo resultado financeiro. No ano, o resultado foi de 367,7 milhões, 23,9% superior ao acumulado do ano de 24. O lucro líquido da controladora, atribuível aos acionistas controladores, atingiu, no acumulado do ano, 201,1 milhões, 25,6% maior que o apresentado em 2024, impulsionado pela performance em EBITDA e resultado financeiro. Passando para o slide 8, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. Nesse trimestre, não realizamos ajustes em EBITDA. No lucro líquido, ajustamos os efeitos não recorrentes e sem impacto no caixa ocorridos nas linhas abaixo do EBITDA. Destaque para os ajustes em depreciação, amortização e impairment, que somaram no período 32 milhões em despesas com amortização dos ativos intangíveis reconhecidos com as aquisições da BRB Seguros, Promotiva e demais unidades de negócio. Ainda, no período, foi registrado ajuste de 10,3 milhões referente à baixa por impairment de ativo intangível da Wiz Corporate, de 8,6 milhões e demais unidades de negócio de 1,7 milhão. Em imposto de renda e contribuição social, os valores apresentados referem-se aos efeitos tributários dos ajustes realizados nas linhas de depreciação e amortização e impairment e resultado financeiro. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 115,5 milhões, um resultado 0,3% menor quando comparado ao quarto trimestre de 24. Seguindo para o slide 9, avaliamos a composição do resultado da controladora. No quarto trimestre de 25, a controladora registrou 67,6 milhões em EBITDA, 2% menor quando comparado ao quarto trimestre de 24. No ano, o desempenho de EBITDA alcançou 313,4 milhões, um resultado 14,9% maior que o acumulado de 2024, impulsionado, principalmente, pelo desempenho comercial do ano em diversas unidades de negócio da companhia, refletidos na linha de equivalência patrimonial MEP. Em 2025, foi registrado 232,7 milhões em MEP no resultado da controladora, 44,6% superior ao apresentado em 2024. Em lucro líquido, a controladora atingiu 49,6 milhões no quarto trimestre de 2025, representando um crescimento de 11 milhões, ou 28,6% em relação ao quarto trimestre de 24. No ano, atingimos 201,1 milhões em lucro líquido, 25,6% superior a 2024. Esse resultado, impulsionado especialmente pelo bom desempenho comercial das unidades de negócio da companhia. Passando agora para o slide 11, iniciamos a apresentação do resultado aberto por segmento. A conciliação do resultado por segmento e o resultado consolidado encontra-se no anexo dessa apresentação e no release de resultados. Em 2025, 83% da receita líquida foi proveniente das nossas operações correntes. As unidades de negócio consolidadas pela Wiz do segmento seguros representaram 63% do nosso resultado corrente. Seguimos observando um forte movimento de diversificação dos resultados, alinhado ao contínuo crescimento da receita. Esse desempenho só foi possível pelo foco na entrega dos objetivos estratégicos da companhia. Passando para o slide 12, seguimos apresentando o desempenho operacional de nossos segmentos. Começando pelo segmento de seguros, no quarto trimestre de 25, registramos 184,3 milhões em receita líquida de comissões, 25,8% acima do mesmo período do ano anterior, efeito de mais um trimestre de boa performance em diversas unidades do segmento, mesmo em um cenário desafiador. Destaque para o desempenho da BRB Seguros, Wiz Corporate e BMG Corretora. Em EBITDA, o segmento registrou no trimestre 143,3 milhões, 15,1% acima do apresentado no quarto trimestre de 24.
No acumulado do ano, o EBITDA do segmento de seguros registrou 559,1 milhões, 17,1% acima do ano anterior. Seguindo para o slide 13, apresentaremos as unidades que atuam na distribuição de consórcios de crédito, a Promotiva e a US Parceiros. No quarto trimestre de 25, atingimos 38,1 milhões em receita líquida ex-comissões no segmento de crédito e consórcios, um resultado 7,4% abaixo na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em EBITDA, fechamos o quarto trimestre de 25 com 25,1 milhões, uma marca 3,3% inferior ao quarto trimestre de 24. No acumulado do ano, entregamos 96,4 milhões em EBITDA, com crescimento de 0,4% quando comparado ao ano de 2024, reflexo do cenário macroeconômico desafiador para as unidades do segmento, que distribuíram juntas 3,3 bilhões nesse trimestre, um número 12,6% menor que o quarto trimestre de 24. Seguindo para o slide 14, apresentamos a operação em runoff Rede Caixa, onde apresentamos o resultado do estoque de receitas referentes a vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, a unidade Rede Caixa adicionou 42,6 milhões em EBITDA à companhia, um resultado 12,9% abaixo do quarto trimestre de 24, devido principalmente ao decaimento de 8,4% na receita da operação. Indo para o slide 15, destaco os principais pontos sobre o resultado do corporativo e abaixo do EBITDA. No quarto trimestre de 25, a linha de outras receitas e despesas apresentou um resultado de 20,5 milhões, que decorreu majoritariamente do reconhecimento de perdas de capital em empresas investidas, reflexo principalmente da distribuição de dividendos realizada pela unidade de negócio Omni1 no período. Na linha de resultado financeiro, a redução de 17,9 milhões decorre principalmente das atualizações monetárias das operações, parcialmente compensadas pelas receitas de aplicações financeiras. Por fim, registramos no período uma alíquota efetiva de 33,1%, por efeito principalmente das despesas indedutíveis para fins de apuração de RPJ e CSLL, como o ajuste a valor presente e perda de capital. Seguindo para o slide 16, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Encerramos o trimestre com um saldo de caixa de 405,3 milhões no consolidado. O aumento de 111,1 milhões em relação ao trimestre anterior decorre principalmente da geração de caixa operacional. Ainda no trimestre, a linha de depreciação, amortização e impairment apresentou o resultado de 36,7 milhões, ou 9,3 milhões de elevação em relação ao período anterior, reflexo do reconhecimento de impairment sobre ativos do período. No trimestre, também foram desembolsados 14,4 milhões em dividendos a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Sendo assim, encerramos a apresentação e daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Passo a palavra agora para o Sr. João Rezende, que iniciará a sessão. Lembro que para participar, basta enviar a pergunta pelo ícone Q&A da plataforma, que na sequência será respondida pelos representantes da Wisco presentes. João, pode seguir, por favor. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, é um prazer tê-los aqui em nosso momento de Q&A. Já temos algumas perguntas na tela. Eu vou começar com a primeira, do Ricardo Buttpigel, do BTG Pactual. Eu vou direcionar para o Marco. Ele traz que entende que a gente ainda está num ambiente incerto para crescimento da BRB Seguros, já que ela depende também do crescimento de carteira. Você poderia trazer uma ideia da sensibilidade sobre qual é o efeito a cada ponto percentual de crescimento da carteira na receita ou no lucro do BRB? Ricardo, bom dia. Ótima pergunta assim, vamos esclarecer por partes, né? A gente tem hoje no BRB, pelo resultado de 2025, uma adição de 67,5 milhões para o Wisco
em equivalência patrimonial. Para se ter uma ideia, isso representa aí na ordem de 33% do lucro líquido da controladora. A BRB Seguros trouxe, nesse ano de 2025, 785 milhões em prêmios emitidos, né, para o grupo, que representou aí na ordem de 20% do total. O prestamista, ele de fato é o maior produto representativo dentro da BRB Seguros, com quase 60% do prêmio total da unidade. A gente precisa entender que o BRB opera em diversas linhas de crédito. E a principal linha de crédito onde ele origina seguridade é exatamente no empréstimo consignado, que tem o seu maior volume para os servidores do GDF, né? No ano passado, na ordem aí de uns 5 bilhões de originação. Essa originação, ela continua sendo feita sem nenhum problema de solução de continuidade. É óbvio que o banco ele está tratando, até que resolva os seus problemas de liquidez e capitalização, as linhas de crédito com observação de prioridade. Agora, aquilo onde nós mais produzimos seguridade é exatamente onde não houve nenhuma afetação de redução ou de corte. O que significa dizer, e eu já posso dizer isso com tranquilidade, que 2026 as bases estão acontecendo da mesma maneira que o budget foi tratado para 26, não é? E isso daí vale a pena dizer também que de 24 para 25 a gente teve uma queda em termos de originação na ordem aí de pouco mais de 10%. Ou seja, nós permanecemos fazendo um volume de seguridade crescente e ainda assim teve uma queda de originação. A gente espera, sim, um semestre difícil, mas a gente não vê algo que afete o nosso desempenho de forma vital. Tá? A gente continua otimista com a operação e a gente sabe que o BRB vai seguir forte resolvendo os seus problemas estruturais de capitalização. Maravilha, Marcos, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta agora a respeito de Wisco, que eu vou direcionar para o Lucas Neves. É a respeito do nível de despesa financeira. O Ricardo traz que esse indicador caiu bastante no trimestre. Faz sentido esperar esse nível com um patamar mais normalizado para 26, podendo inclusive ser menor à medida que a Selic caia? Ricardo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Acho que tem dois contextos importantes aqui para a gente colocar. O primeiro, todo final de ano, a gente sempre bate, quando a gente entrega o resultado das subsidiárias, a gente tem um último ano grande aqui de pagamento de aquisições, né? Agora em abril a gente paga o Inter, o BRB e o Paraná, uma parcela de cada um deles, e a gente praticamente quase que conclui nosso pagamento dos canais que a gente adquiriu. Então, todo final de ano, quando a gente fecha o ano do resultado, a gente normalmente tem cláusulas de earn-out, a gente ajusta o contas a pagar de aquisições e no encerramento desse ano a gente fez uma reversão de mais ou menos 5 milhões de reais em relação ao passivo que a gente tinha. Historicamente, nos últimos anos, a gente sempre tem um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Então, isso acabou contribuindo positivamente dentro da linha do resultado financeiro desse trimestre one time. Quando a gente olha para o ano que vem, a gente, primeiro, vai estar operando em cima de A gente larga o ano com um caixa muito maior do que a gente largou o ano passado, uma Selic mais alta, uma alavancagem muito menor, né? Foi um dos destaques desse ano. A gente termina o ano com mais ou menos 230 milhões de dívida líquida, a gente reduziu ela quase em 50% nesse ano. Se você olhar essa relação de dívida líquida sobre o EBITDA por participação, que é o jeito que a gente gosta de olhar aqui dentro de casa, está mais ou menos meia vez EBITDA alavancado, que é uma dívida super saudável. Então, essa redução de alavancagem, né, se largar o ano com caixa maior, não ter mais esses defeitos de contas a pagar de aquisições, AVP, algumas coisas que transitam na linha de resultado financeiro, a gente entende que essa linha vai ter um papel importante na geração de resultado de 2026. Então, a gente vê numa média essa linha rodando mais próximo de 11, 12 milhões por trimestre ao longo de 2026, então vai gerar uma contribuição importante quando a gente compara com o que foi em 2025. E obrigado pela pergunta.
Boa, Lucas. Vamos agora para duas perguntas do William Barranjard, do Itaú BBA. Ele, antes de qualquer coisa, parabeniza e agradece o Marcos pela interação ao longo de todo esse tempo, pelo legado deixado. E, Lucas, para você, ele também parabeniza pela indicação. E a primeira pergunta é sobre a dinâmica da venda de consignado do INSS e de prestamista. Como que esses produtos têm evoluído tanto para BMG quanto para Paraná no início desse ano? Quais são as expectativas daqui para frente? William, eu vou começar essa pergunta aqui. Acho que a primeira coisa importante que eu queria reforçar aqui, o INSS ele é um bom produto de crédito para o tomador, né? Ele é um produto que ele consegue tomar o crédito numa taxa baixa em relação a outros produtos de crédito aqui no Brasil. Então a gente acha que é uma linha que vai sempre existir, né? E que sempre vai ser importante, tanto para os bancos quanto para os tomadores. Com essa confusão toda que a gente passou, CPI do INSS, a gente tem uma dinâmica do mercado de INSS importante, que quando tem o reajuste da Previdência no começo do ano, muita gente vai lá e refinancia, toma essa diferença, esse dinheiro emprestado, e ao mesmo tempo que o INSS mexeu no sistema deles, tiveram alguns dias que o site ficou inoperante. Então, a visão que a gente tem, ela ainda é construtiva no produto ao longo do tempo, isso é um produto que faz sentido para o canal de bancassurance e toda vez que o cliente entra num correspondente bancário, numa agência para tomar o produto, tem a oportunidade de você vender coisas para ele. Acho que vai ser um primeiro semestre um pouco mais confuso, assim, com uma queda de originação, quando você olha os dados de mercado, você vê um pouco essa retração do INSS, então isso deve afetar as unidades que a gente tem que são ligadas à INSS. O que a gente também vê nos bancos que a gente é sócio é que os bancos não estão parados. Então, dado que está tendo essa queda de INSS, os bancos estão trabalhando para lançar novos produtos. Você vê bastante banco falando de consignado privado, que eu acho que vai ter uma dinâmica importante em 2026. Só que eu acho que não vai ser uma coisa que você desliga um e já começa o outro. Assim, talvez tenha uma ponte, um bridge de alguns meses, onde a gente possa sofrer um pouquinho mais com a originação de INSS, até a gente começar haver receita de originação de outros produtos, mas a gente entende que é algo temporário e a gente também entende que vai ter um vento de polpa no segundo semestre, que vai ser uma anualização mais relevante da taxa Selic, que vai abrir oportunidade para as pessoas tomarem mais crédito. Então, a gente acha que talvez no curto prazo a gente sofra um pouco mais, a gente vai compensar isso com novos produtos e uma queda de Selic no segundo semestre. Maravilha. Outra pergunta também do William é a respeito do payout. Ele pergunta como que se a gente poderia, na verdade, comentar o racional por trás deste patamar de 50% e se ele deve ser entendido como um nível estrutural ou se há espaço para outras mudanças à frente. William, obrigado pela pergunta. Acho que esse é um assunto, né, Marcos, que a gente há vários trimestres fala aqui dentro da Wiz. Eu acho que é uma notícia bacana que a gente traz para os nossos acionistas e eu acho que coroa um processo de ganho de eficiência, um processo de crescimento do nosso negócio, de desalavancagem e que agora a gente consegue tangibilizar isso para os acionistas, aumentando o nosso payout no resultado que a gente vai propor na Assembleia, na verdade, né? Isso é sujeito à aprovação da Assembleia do resultado de 2025, mas acho que tem alguns dados importantes, William, de como é que a gente tomou essa decisão. Acho que a primeira coisa que eu acabei de comentar, companhia próxima de meia vez EBITDA alavancado, um patamar super saudável de alavancagem, a gente vem reduzindo isso ao longo dos últimos anos. Acho que o segundo ponto que a gente fala bastante aqui para os nossos investidores, a Wiz é uma empresa que ela gera mais caixa operacional do que lucro. E isso acontece porque a gente tem várias despesas de amortização dos nossos balcões. Acho que um exemplo clássico aqui dentro da Wiz é a própria despesa de amortização do BRB, que sempre acaba fazendo com que a unidade gere mais caixa do que ela gera lucro. Então, dado que a gente gera mais caixa do que lucro, quando a gente distribui 50% do lucro, a gente não está distribuindo 50% do caixa que a gente gerou, estamos distribuindo menos do que isso. Então, a gente vê com bons olhos, a gente não mexeu no estatuto para subir o dividendo mínimo para 50%, para a gente ter a flexibilidade de fazer o que a gente quiser com caixa, quando se aparecer alguma oportunidade estrutural, a gente poder avaliar, mas a gente vê, sim, com bons olhos, manter um patamar de remuneração dos nossos acionistas que não atrapalha a estratégia do negócio e que, na prática, ainda dá espaço para a gente continuar desalavancando e fazer M&A. Então, a gente vê com bons olhos o que a gente fez aqui nesse ano. Obrigado. Legal.
Aproveito para ressaltar que a gente ainda tem espaço para mais algumas perguntas. Fiquem à vontade para enviá-las por meio do nosso box. E eu vou para a próxima, do Evandro Medeiros, da Finclass. Primeiro, ele parabeniza o Lucas e diz que tem certeza de que vai continuar contribuindo imensamente à companhia. E agora, na nova posição, agradece também ao Marcos Vinícius pelo todo o trabalho e todo o legado deixado ao longo desse tempo. A pergunta diz respeito a qual é a periodicidade que as participações não controladas pela UIS distribuem proventos para a controladora. Depois disso, qual alíquota de R podemos esperar para o runoff ao longo desse ano? Tivemos novidades a respeito dos possíveis créditos tributários da OpenX? Evandro, obrigado pela pergunta. Primeiro eu vou começar falando sobre o caixa das subsidiárias, depois eu vou falar do Panoff, depois eu falo da OpenX. Falando do caixa das subsidiárias, a gente terminou o ano com 254 milhões de caixa nas subsidiárias, e 40, das que a gente controla, e 45 milhões de caixa das subsidiárias que a gente não controla. Tem uma série histórica, dá para você ver que esse caixa ele se mantém mais ou menos estável ao longo do tempo. O principal evento que a gente tem de distribuição de caixa é quando a gente aprova as demonstrações financeiras das subsidiárias no começo do ano, faz a assembleia e, ato contínuo, a gente distribui o caixa dessas subsidiárias. Então, o principal evento de distribuição costuma acontecer próximo de abril, e a gente normalmente tem distribuições menores acontecendo ao longo do ano. Sempre um desafio para a gente estar sobre o máximo de caixa possível, mas a gente costuma fazer uma grande distribuição por ano, que é essa que acontece em abril. Tá? Falando sobre a alíquota efetiva de imposto de renda, Evandro, apesar da gente apresentar o resultado por segmento, a apuração do imposto de renda ela é feita pelo CNPJ. Então, a gente não discrimina dentro do resultado da USCO o quanto que você tem de R vindo do runoff, ou quanto que você tem de R vindo do resultado financeiro. Mas, dando uma palhinha um pouco sobre como é que funciona a alíquota de imposto de renda na UIS, a UIS ela tem uma grande receita, que é o runoff, a receita da UIS Parceiros, o CNPJ da UISCO, que é o CNPJ de Estado, uma despesa corporativa, uma receita de equivalência que não é tributado, porque eu já paguei imposto nas subsidiárias, e uma grande despesa financeira que serve como um grande tax shield. Na medida que a gente vai desalavancando, a gente vai ficando mais próximo de começar a gerar base positiva, ou está sem pagar imposto de renda corrente já há alguns anos, por conta que a principal receita que a UIS tem é uma receita de equivalência. Então, dado que essa é a dinâmica, na prática, a alíquota de imposto de renda corrente do runoff ela é praticamente zero, dado que o CNPJ não está pagando imposto. Tá? Para terminar, a última pergunta sobre o OpenX, quando a gente continua trabalhando, não é tão rápido o processo de levantar a oportunidade tributária e fazer as coisas bem feitas, a gente acha que ao longo aí dos próximos trimestres a gente pode trazer uma geração de caixa um pouquinho maior. Tá? Obrigado. Legal, obrigado, Lucas. Tem mais uma pergunta do senhor Arthur Oliveira. A despeito de todo o cenário incerto que a gente vem acompanhando em BRB, o banco tem se manifestado em alguns momentos a respeito do crescimento e continuidade de algumas operações importantes, como o Nação Flá BRB, e ele pergunta como que isso pode impactar a BRB Seguros aqui para frente. Marco, se você pudesse nos ajudar com essa resposta. Claro, obrigado pela pergunta. Bom, o presidente do BRB, Nelson Souza, ele tem realmente apoiado integralmente a ação da parceria que já havia entre o BRB e o Flamengo, né? E a ideia é de que essa parceria se torne um projeto prioritário, né, na ação Flá BRB, e até demonstrando isso, deveremos ter a inauguração de uma agência do Nação Flá BRB no centro do Rio de Janeiro, ainda no mês de abril deste ano, né? A ideia é de que se tenha uma agência do Nação Flá BRB em cada estado brasileiro. A segunda seria, por exemplo, Brasília, provavelmente. Então, nessas agências vão ser contemplados produtos de seguridade, vão ser contemplados os produtos envolvendo cartão e uma série de outras facilidades e ações e produtos que façam sentido dentro da venda para esse público. Obviamente, isso vai impactar diretamente nos negócios
da BRB Seguros impactar de forma positiva. Vai ser mais uma linha de produção que hoje a gente não tem e que será, evidentemente, bastante importante na nossa composição de receita. A gente está bastante otimista, até porque o presidente do BRB está apoiando demais esse projeto e essa parceria. Legal, muito obrigado, Marcos. A gente chegou ao fim do Q&A, não tenho mais perguntas na tela, mas de qualquer maneira, como de praxe, a gente fica à disposição para quem quiser nos procurar e tirar mais alguma dúvida. Agradeço imensamente ao Marcos, parabenizo também pelo legado deixado, desejo uma ótima jornada para o Lucas Neves daqui para frente, junto com o Marcelo Cronenberg. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. A conferência da WIS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.